pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos comentar sobre as diferenças da lipoaspiração. A gente ouve muito a mídia falar, e muitos dos meus pacientes têm essa dúvida, do que é a diferença entre vibrolipo, hidrolipo, minilipo, enfim, são várias nomenclaturas para, na verdade, uma coisa que é comum, né? São todas iguais. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre essas diferenças para que vocês possam ter essa noção do que é e qual é o mais indicado para você. Bom, para a gente começar desmistificando isso aí, tudo é lipoaspiração. Não existe um procedimento que seja menos invasivo. A lipoaspiração ela é um procedimento invasivo por natureza. Precisa se utilizar uma cânula para poder colocar dentro da gordura e lipoaspirar essa gordura. Então, qual que é a diferença entre, por exemplo, uma lipoaspiração comum e uma vibrolipo? Ultimamente saiu muito na mídia a questão da vibrolipo, porque saiu num programa de televisão sobre a vibrolipoaspiração e aí teve alguns pacientes que eram muito acima do peso e que fizeram e ficaram magros. Gente, isso não existe. Para começar, a lipoaspiração ela não é um procedimento de emagrecimento. A lipoaspiração ela é um procedimento de remodelação corporal. Então, aquelas pacientes que estão muito acima do seu peso precisam procurar um nutricionista, um nutrólogo ou um endocrinologista para ajustar a sua alimentação, avaliar a questão hormonal, para que possa realmente perder peso e fazer atividade física. E depois, sim, procurar o seu cirurgião plástico para que haja uma remodelação desta gordura que às vezes está fora do local adequado. Já para as pacientes que estão no peso adequado e que tem aquela gordurinha localizada no abdômen, flancos, parte interna ou externa de coxas, braços, essas sim são pacientes candidatas para lipoaspiração. Então, o que é a lipoaspiração? Eu vou demonstrar para vocês aqui com uma cânula. Essa cânula é a cânula normalmente utilizada para a lipoaspiração simples, na verdade não é que seja simples, mas é a mais comum, tá? Então, nós fazemos movimentos dentro da gordura de vai e vem, lipoaspirando esta gordura. O que é a diferença dessa para a vibrolipo? Na vibrolipo eu vou acoplar um aparelho chamado vibrolipoaspirador que vai entrar nesta mesma cânula e vai promover uma vibração, tá? Antero-posterior e lateral. Com isso eu vou fazer com que essa lipoaspiração com o vibrolipoaspirador ela seja menos traumática, porque ele já quebra a molécula de gordura no momento em que eu estou entrando. Então eu não preciso fazer tanta força no braço, eu não preciso causar tanto trauma no meu paciente. Então, a vantagem da vibrolipoaspiração sobre a lipoaspiração é que com o vibrolipoaspirador eu tenho menos trauma, o paciente fica menos roxo no pós-operatório, sangra menos, tem menos dor porque houve menos trauma e eu posso lipoaspirar um pouco mais em função desse sangramento um pouco menor, ok? Mas ele não é um procedimento menos invasivo, ele não é um procedimento mais simples, não. Ele é uma lipoaspiração como outra qualquer, apenas utilizado com esse aparelho especial, ok? Então nós já tiramos o primeiro mito, que é da vibrolipoaspiração para a lipoaspiração. No entanto, a lipoaspiração com a cânula simples ela também é um procedimento excelente, ok? Não vamos deixar isso aqui de lado, porque a lipoaspiração ela realmente é um procedimento efetivo, que dá resultado e de excelente qualidade, feita por um cirurgião plástico habilitado, tá bom? A hidrolipo é quando você vai fazer um procedimento de menor porte. Então, nesse caso, o seu cirurgião ele pode optar por fazer com anestesia local. Os pacientes candidatos para a hidrolipo ou minilipo são aqueles pacientes que têm apenas uma pequenina gordura localizada. Por exemplo, o paciente que já é magro, mas que tem aquele flanco, né, que é aquela gordura aqui nas laterais da costa, ou aquele paciente que tem aquela barriguinha embaixo do umbigo pequenininha. Então, esses pacientes são excelentes candidatos para uma minilipo ou hidrolipo. Nesses casos, pode-se utilizar, a critério do seu cirurgião, uma anestesia local, ok? Uma infiltração com anestesia local. E justamente por ser um procedimento apenas com anestesia local e de menor área, ele é um procedimento que te permite um retorno mais breve às suas atividades normais, né? Ao seu trabalho, aos seus estudos. Então, normalmente o paciente consegue voltar às suas atividades com 3, 4 dias, ok? Mas também não é menos invasivo, como algumas pessoas perguntam. Ah, doutora, mas a cânula é mais fina, é isso, aquilo. Não, não é. A cânula é a mesma, né? Talvez seja mais fina em função da quantidade de gordura ser um pouco menor, dependendo do caso do paciente. Mas também é um procedimento invasivo,
mas também requer riscos e precisa ser feito em um local adequado, com uma esterilização, né, e cuidados de asepsia e antisepsia adequados, ok? Então eu espero que com isso a gente tenha tirado algumas dúvidas de vocês, são dúvidas comuns do nosso consultório e eu espero que vocês tenham conseguido entender e aprender um pouquinho mais. Qualquer dúvida, você pode perguntar aqui pra gente, ok? Obrigada!